Irei apresentar uma síntese biográfica do Roberto da Mata. Ele nasceu no dia 29 de julho de 1936 em Niterói, no Rio de Janeiro. Roberto é um sociólogo, antropólogo, produtor de TV e cientista social brasileiro. Ele é graduado e licenciado em História pela Universidade Federal de Fluminense. Ele possui ainda o curso de Antropologia Social do Museu Federal do Rio de Janeiro, bem como mestrado e doutorado pela Universidade Harvard nos Estados Unidos. E concentrou seus estudos principalmente investigando o Brasil como sociedade e sistema cultural. Da Mata foi chefe do Departamento de Antropologia do Museu Nacional e coordenador do seu programa de pós-graduação. É professor emérito da Universidade Norte-Americana de Notre Dame, onde ocupou a cátedra de Antropologia. Ele ainda é professor de grandes universidades, como a PUC, entre outras, no Rio de Janeiro. Uma das principais obras de Roberto da Mata é o livro A Casa e a Rua. Nesse livro ele fala sobre como a casa e a rua no Brasil são mais do que espaços geográficos. Ele coloca eles como entidades que determinam a personalidade da pessoa. Ele fala no livro que uma pessoa é diferente quando está em casa e é diferente quando está na rua, entre aspas, que rua nesse caso seria quando está fora. Ela, colocando que ela é uma pessoa em casa, uma pessoa na igreja, uma pessoa na escola, uma pessoa quando vai no jogo de futebol, uma pessoa quando vai no show. Em cada lugar que a pessoa vai, ela tem uma personalidade diferente, ela meio que se adapta ao lugar e é diferente em cada lugar. Ele também fala bastante sobre a morte, ele coloca a morte como o que faz a vida ser importante para as pessoas, e ele fala ainda que alguns extremismos como esquerda e direita e uns pensamentos como de religião e racismo são apenas formas que as pessoas encontram para tentar fugir da morte. Roberto da Mata é reconhecido como um dos intelectuais que mais contribuíram para a interpretação do Brasil. No final dos anos 70, publicou o livro Carnavais, Malandros e Heróis, focando na festa carnavalesca, na malandragem, no clientelismo e no autoritarismo. Carnavais, Malandros e Heróis é um clássico inquestionável da antropologia brasileira, que é através de uma ida ao cerne do dilema que fez do Brasil um país de grandes desigualdades, mas de um futuro promissor. Roberto da Mata fala que tanto o carnaval quanto os malandros e heróis são criações sociais que refletem os problemas e os dilemas básicos da sociedade que os concebeu. As dramatizações ou maneiras de chamar a atenção para certos aspectos da realidade social, dissimulados pelas rotinas e complicações do cotidiano. O livro Carnavais, Malandros e Heróis foram considerados na época do lançamento como uma visão inovadora e um esforço definitivo para o entendimento do Brasil. Embora o carnaval tivesse sido tema de alguns estudos, pela primeira vez um antropólogo considerou a sociedade através dessa e de outras festividades, transformando-as em janelas privilegiadas para a interpretação do Brasil. Muitos colegas falaram que ele deveria ter escrito sobre as classes operárias e não sobre carnavais, malandros e heróis, por estar em plena ditadura militar. Então, o Roberto da Mata foi pioneiro nos estudos de rituais e festivais de sociedades culturais, tendo investigado o Brasil como sociedade e sistema cultural por meio do carnaval, do futebol, da música, da comida, da cidadania, da mulher, da morte, do jogo do bicho e das categorias do tempo e espaço. Dentre os prêmios e títulos recebidos durante a carreira, destaca-se, ele teve o prêmio de Casa Grande Senzala, teve pelo livro dele O que faz o Brasil, Brasil. Ele também teve
um título de Comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico, Comendador da Ordem do Rio Branco, do Ministério de Relações Exteriores. Ele foi Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico. Ele ganhou a medalha da Ordem do Mérito Cultural, do Ministério da Cultura. E teve também Personalidade e Cidadania da Unesco, e também foi incluído na lista de 100 brasileiros mais inteligentes, 100 brasileiros geniais. E atualmente ele é professor associado à Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e à Universidade Federal Fluminense. Igualdade sob a visão do Roberto da Mata. O mesmo explica que, através da história, é possível encontrar uma explicação para o problema. Da Mata compara a formação das sociedades brasileira e americana. Enquanto a primeira nasceu das distinções claras entre seus membros, a segunda, que é o Brasil, se baseou na valorização do trabalho. E aí entra a questão da escravidão, tá? Segundo o antropólogo, o Brasil conserva um formato aristocrático. A cada segmento social é dispensado um tratamento diferente de acordo com a posição daquele indivíduo. Por isso, ele afirma, é tão difícil julgar autoridades nomeadas pelo governo. Toda autoridade, essa fala é dele, tá? Toda autoridade tem um estatuto especial. Deputado só pode ser preso se a Câmara permitir. Isso tem que acabar. Disse Roberto da Mata. Da Mata conta que a escravidão acabou por acomodar o brasileiro. A relação entre donos de terras e escravos contribuiu para que o trabalho assumisse a aura de algo indigno, reservado às classes mais baixas e desprivilegiadas. O trabalho tinha que ser percebido como vocação e não castigo. Ele deve ser visto como uma contribuição para o coletivo, expressa. Para instituir a igualdade como regra internalizada, o pesquisador afirma que o brasileiro precisa entender que tem aversão a ela. Com isso, Roberto da Mata, em alguns momentos, ele consegue ser até um pouco problemático. Quando se trata de política, Roberto da Mata acreditava que a política que a gente vive hoje em dia é uma política polarizada, onde sempre vai existir dois polos opostos e nunca vai ter um meio termo. E esse pensamento ele leva para, de uma maneira geral, independente do assunto. Para ele, a população brasileira sempre vai ficar nessa de escolher um lado ou outro e nunca vai ter esse meio termo, que para ele seria o centro. Em uma entrevista que eu assisti, que ele falava sobre a política atual brasileira, ele focou na eleição de 2018, onde os principais candidatos eram o atual presidente Jair Bolsonaro e o candidato do PT, que era apoiado por Lula, Fernando Haddad. E ele criticou muito essa polarização entre eles dois, porque durante toda a eleição sempre foi mais focado entre Fernando e o Bolsonaro. Nunca teve outro candidato que chegou a ter chances ou apresentar algo para poder agregar com o país e conseguir ser eleito. Foi mais uma briga entre lados da polarização do que uma análise para definir quem seria um bom presidente para o país. Quando ele estava falando sobre essa polarização, ele usou o exemplo de que o Brasil nunca saiu da política escravocrata. Que difícil. Porque sempre teve alguém para fazer as coisas por todo mundo. Independente de onde seja. Um exemplo que ele usou foi dentro da nossa casa, onde normalmente nossa mãe sempre está ali fazendo algo pela gente, tomando a frente do que a gente tem que fazer. E para ele acontece a mesma coisa em relação à política atual. As pessoas vão à urna, votam e elegem o presidente e depois disso somem, param de se importar, não fazem nada para ajudar, apontam milhares de erros no Brasil,
mas não fazem exatamente nada para mudar o que elas acham errado.